Pessoas desonestas. Olha, ter um carrão, uma casona, não é pecado, desde que não seja produto de desonestidade. Há muitas e muitas pessoas passando a perna nas outras neste mundo para o seu auto-enriquecimento próprio. Nem todo mundo está disposto a compartilhar. A palavra compartilhar significa multiplicar. E algumas pessoas querem apenas dividir. O que elas ainda não aprenderam é que tudo que é dividido é ainda menor do que era antes, pois se torna o seu e o dele. Certa feita, um fazendeiro, vendo as necessidades e também a carência de sua comunidade, pensou em fazer algo que amenizasse o sofrimento de todos os mais pobres. Mas ao mesmo tempo, aquele fazendeiro viu que era impossível fazer tudo sozinho. Então, ele reuniu os fazendeiros vizinhos para expressar-lhes o desejo do seu coração. Como realmente seria difícil para uma só pessoa ajudar tantos e tantos carentes. Assim, ao meditar na proposta daquele fazendeiro, os outros fazendeiros também se propuseram a fazer o seguinte: cada manhã, quando fossem tirar o leite, separariam 1 litro e o colocariam num tonel que estaria em um lugar de livre acesso a todos. No final do dia, aquele fazendeiro que teve então aquela ideia pegaria aquele tonel e distribuiria o leite com toda a comunidade carente. A aprovação daquela ideia foi geral e então todos seguiram para suas casas com o propósito de iniciarem a grande ideia daquele fazendeiro. No dia seguinte, o fazendeiro colocou então o tonel em um lugar combinado e foi cuidar dos seus afazeres. Ao final do dia, para sua grande surpresa, ele verificou que dentro daquele tonel, ao invés de leite, havia apenas água. Aquele fazendeiro ficou totalmente perplexo e nada pôde compreender. Ele bateu então o sino e reuniu novamente todos os fazendeiros da região para descobrir o que havia ocorrido. Ele esperava que aquele tonel estivesse cheio de leite e não de água. Ao perguntar aos fazendeiros, alguém então levantou a mão e confessou que realmente ele tinha errado, porque ele sabia que cada pessoa colocaria 1 litro de leite e assim não faria diferença se ele colocasse apenas 1 litro de água em todo aquele leite. Mas todos os fazendeiros daquela região tiveram o mesmo pensamento. Cada um esperava que o outro fosse cumprir a sua parte e ao final, todos pensando assim, colocaram apenas água em vez de leite. A desonestidade pode nos levar à riqueza, mas nunca à felicidade. Todo aquele que usa de trapaça para se beneficiar de alguém que, bem intencionado, não mediria esforços para ajudá-lo no momento difícil, e se terá sua vida observada de perto pelo tempo e por Deus.
no momento certo, colherá os frutos podres por sua falta de compaixão para com o seu próximo.